Efésios 1:17 diz que Deus nos deu um espírito de sabedoria que nos revela o conhecimento dele. E que a gente tenha conhecimento para a esperança que a gente foi chamado. Esse mesmo Espírito de Deus ressuscitou Jesus dos mortos. É o mesmo Espírito que habita em nós. Esse Espírito que habita em nós ressuscitou Jesus dos mortos. Quão poderosa é a manifestação do Espírito dentro da nossa vida, na medida em que nós nos alimentamos com a palavra de Deus e com os bons pensamentos e com a forma certa de enxergar a ótica do cristianismo. O Salmo 8 diz: que é o homem? Digo-me então, para que pensardes nele. Que são os filhos de Adão, para que vos ocupeis com eles. Entretanto, vós os fizestes quase igual aos anjos de glória e honra e coroaste. Deste-lhe poder sobre as obras de vossas mãos, vós lhe submetestes todo o universo. Nós, como os filhos de Deus, devemos ter essa perspectiva de que, apesar de nós sermos tão pequenos, tão nada dentro desse universo, ainda assim, o Espírito do Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, de tudo que já aconteceu nesse universo e que ainda vai acontecer, habita dentro de nós. E por isso nós somos chamados de filhos de Deus. Essa é a grandeza da nossa conversão e da perspectiva do nosso olhar para Deus. Isso me faz lembrar do versículo que está em 2 Coríntios 4, a partir do 8, que Paulo diz que em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos, vivemos em completa penúria, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não ficamos desamparados, somos abatidos, mas não somos destruídos. E também está no versículo 16, é por isso que não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior renova-se dia para dia. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Ainda que todas as circunstâncias não ocorram como você está pensando, ainda que isso aconteça, ainda que os seus planos não deem certo, Deus tem um propósito e Ele vai te fortalecer dentro desse propósito, porque nós fomos chamados para um desígnio que Deus traçou, e Ele é bom. E se Ele traçou isso pra gente, certamente vai ser bom. Para finalizar aqui a nossa leitura, tá em Lucas 11:12, a partir do 10, que diz que todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Quando, porém, vos levarem às sinagogas perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Não é qualquer blasfemar contra o Espírito Santo, é uma coisa que se faz consciente. Você sabe que você está blasfemando contra o Espírito Santo. Não é uma coisa que você tem dúvida. Você sabe muito bem que isso está acontecendo. Quando Jesus diz essas palavras, ele diz daquelas pessoas onde elas sabem que Deus se manifestou ali, elas sabem que a palavra de Deus está ali, que há o mover de Deus ali, e mesmo assim blasfemam contra o Espírito Santo. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é: Ele vai se mover dentro da nossa vida. Como Jesus fala aqui, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, não se preocupe, porque o Espírito Santo, Ele se move dentro da sua vida na medida em que a gente o procura também e procura estar junto com Deus. Ele já se move dentro da sua vida, dentro dos seus pensamentos, dentro do seu contexto. E Ele é capaz de mudar tudo, transformar tudo e te fortalecer apesar de tudo. Só que a gente tem que alimentar tudo isso na nossa vida.